E aí, pessoal, hoje eu vou estar com vocês e a nossa aula de hoje é sobre números racionais. O objetivo da nossa aula é resolver problemas do cotidiano através da revisão geral. Antes de resolver esses problemas aqui, eu vou discutir com vocês algumas coisas a respeito de números racionais. O número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de A sobre B. Esse B aqui, ó, é na forma de fração, né? A dividido por B, onde esse B ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Bom, pessoal, antes de resolver os exemplos que eu quero propor a vocês, vamos só relembrar dos conjuntos numéricos já estudados aqui de forma bem rápida. Olha só, o conjunto dos números naturais. Lembra aquele N com essa barrinha aqui, ó, que representa o conjunto dos números naturais? Essa barrinha do lado é para diferenciar um conjunto N de elementos quaisquer. Então, o conjunto dos naturais é o 0, o 1, o 2, o 3... E aqui segue ao infinito, as reticências aqui, né? A reticência. Depois temos o conjunto dos inteiros, com essa barrinha aqui no Z, ó. Olha só, reticências, né? Vem lá do infinito. Aí nós temos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue ao infinito. Então aqui a gente já percebe que o conjunto natural está inserido nesse conjunto Z. Ou seja, os números naturais são inteiros, mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o número menos 2, menos 1, ele não é natural. Os números naturais são os positivos, que a gente conhece, 1, 2, 3, com o zero. E os números racionais, representado aqui, ó, por esse Q com essa barrinha, ele é todo número no formato de fração. Então, se eu quiser fazer uma representação aqui, por exemplo, eu começo aqui com as reticências e posso falar que o menos 7 sobre 2, lembrando que 7 dividido por 2 é 3,5, então eu tenho menos 3,5. Aí eu venho aqui o menos 3, o menos 2, por exemplo, o menos 1, né? 0, 1 sobre 2, que é 1 dividido por 2 é 0,5, 1, e isso segue infinitamente. Então, os números racionais, todos esses conjuntos já estudados, são os naturais, os inteiros, e lembrando também das dízimas periódicas. Lembra lá das dízimas, pessoal? Por exemplo, 0,5555, um exemplo, uma dízima periódica simples, ou, por exemplo, 1,333 e vai ao infinito. As dízimas periódicas compostas, quando eu tenho uma parte aqui, ó, que é não periódica. Ou seja, os números racionais englobam todo mundo aí que pode ser escrito na forma de fração. Tem também, claro, os decimais exatos, 3,4, por exemplo, menos 2,1, os decimais exatos, as dízimas periódicas, os números naturais. Por que o número natural pode ser escrito na forma de fração? O 3 aqui, por exemplo, eu posso escrever ele como 3 sobre 1. Ele não muda, eu não alterei ele. 3 dividido por 1 continua sendo 3. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. A mesma coisa ocorre com o número inteiro, negativo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o menos 2. O menos 2, eu posso escrever ele, por exemplo, menos 8 sobre 4. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. O que não faz parte aqui dos números racionais são os irracionais. Aquelas raízes não exatas que você não consegue escrever na forma de fração. Hoje a nossa aula, por exemplo, eu não vou englobar aqui escrever essas dízimas na forma de fração, para a aula não ficar muito longa. Nós iremos falar aqui somente mesmo a parte de resolução, resolver problemas, localizar numa reta e também a simplificar uma fração, transformar ela na forma irredutível. Então é uma aula bem simples, né? Uma revisão, e num próximo momento a gente explora um pouco mais, trabalhando aqui, por exemplo, com essas dízimas periódicas simples compostas, transformando-as em frações, ok? Eu poderia, por exemplo, fazer um diagrama aqui mostrando para vocês essa ideia que eu quis aqui trazer. Se eu tenho aqui, ó, esse diagrama que representa o conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, né? E segue ao infinito. Eu posso desenhar ele dentro de um outro diagrama e dizer que esse outro diagrama aqui é o conjunto dos números inteiros. Aqui, no caso, eu vou escrever nesse diagrama maior os números negativos, menos 2, o menos 1, o menos 4, o menos 100, né? E por aí vai. Então, eu percebo que os números inteiros aqui, ó, engloba os negativos e os números naturais aqui, ó, composto pelo 0 e os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4.
Repare que o menos 2 e menos 1 não está no diagrama aqui dos números naturais, ou seja, esses números negativos não são naturais. E um outro diagrama maior para representar agora, já que eu fiz essa revisão rápida aqui, né, dos números racionais aqui, ó, esse diagrama aqui dos números racionais. Quem que eu posso escrever aqui? Os decimais exatos, 2,4, aqui um exemplo, menos 1,3, as dízimas periódicas, as simples, compostas, os números decimais exatos, os números na forma de fração, 8/3, né? Dividindo, você acha um decimal, ou vai achar um decimal exato, ou uma dízima periódica. Enfim, tudo isso daqui pertence ao conjunto dos números racionais. Todo e qualquer número que você consegue escrever ele na forma de fração, ele é chamado de número racional. Então, a representação genérica é A sobre B, com esse B aqui sendo obrigatoriamente diferente de zero. Não há divisão, não existe divisão por zero, pessoal. Então, para não ficar muito longo, né, eu trabalhando muito nessas revisões aí, vamos logo para resolver aqui os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, número 1. Uma pizza foi dividida igualmente em 6 pedaços. Paulo comeu 1/3 da pizza. Quantos pedaços Paulo comeu? Então, olha só, gente, imagina aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja a pizza. Não sei se eu vou conseguir, não vai ficar, já vi que não vai ficar legal, que os pedaços ficaram bem diferentes. Eu confesso que eu não sou muito legal aqui, né, para esse tipo de desenho. Vamos acreditar que esses pedaços são iguais, hein, pessoal? Do jeito que tá aqui no enunciado, ok? Foi dividido exatamente em 6 pedaços iguais. Ele comeu 1/3, ou seja, é como se eu dividisse aqui, ó, em 3 partes e pegasse uma. A mesma pizza aqui, ó, vou tentar fazer, não, eu sei que não vai ficar legal, mas é eu tentar dividir essa pizza aqui em 3 pedaços iguais aqui, ó, certo? E eu comi essa parte aqui, ó. No caso aqui, foi o Paulo que comeu, né? Eu pintei aqui nessa parte representando essa fração, ou seja, uma parte de 3 divididas. Ele comeu 1/3 dessa pizza. E ela foi dividida em 6 partes. Como que eu vou chegar, então, à conclusão de quantos pedaços que ele comeu? Eu posso fazer a seguinte continha aqui, ó. Simplesmente trabalhar com essa preposição aqui, ó. 1/3 da pizza é 1/3 da pizza que foi dividida em 6 pedaços. Eu coloco aqui o pontinho de vezes e o 6 aqui, ó. Posso pensar dessa forma. Então, eu penso o seguinte aqui, ó. Como eu tenho aqui, ó, 1/3 de 6, esse dia aqui, a preposição de é vezes. Eu vou multiplicar aqui o numerador com o numerador. A parte de cima é chamada de numerador e a parte aqui de baixo, quem está aqui abaixo desse traço, é chamado de denominador. Então, eu tenho 1 vezes 6, que dá 6. 6 dividido por 3, que dá 2. São 2 pedaços. Outra maneira é você pegar 1/3 e olhar para ele e pensar o seguinte: como que eu faço para achar uma outra fração que equivale a essa? A fração equivalente é você, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar no bolo. Eu tenho grande facilidade com bolo. Imagina esse bolo aqui dividido em 4 partes. Você comeu 2 pedaços. Tá aqui, ó. Aí imagina o mesmo bolo agora, dividido em 2 partes. Você comeu 1. Aqui são 2 partes de 4. Aqui seria uma parte de 2. Quem comeu mais? Ora, aqui houve o consumo da mesma quantidade. Apenas são formatos diferentes. Aqui é 2 de 4, 4 pedaços iguais. 4 pedaços iguais, pegou 2. Aqui 2 pedaços iguais e pegou 1. Mas é a mesma proporção de bolo aqui, ó, que a pessoa comeu, tá? Eu posso afirmar que 1/2 é a mesma coisa, equivale a 2/4. É equivalente a 2/4. Então, aqui eu posso pensar o seguinte: 1/3. Como que eu faço para achar uma fração, sendo que esse 3 se transforma em 6? Por quanto que eu multipliquei? Por 2. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Se eu multipliquei o denominador por 2 para se transformar em 6, aqui, obrigatoriamente, aqui, ó, eu tenho que multiplicar vezes 2. Então, na verdade, foram consumidos 2 pedaços de 6. A pizza dividida nesse formato, claro, com os pedaços iguais, é a mesma coisa que dividir em 6 pedaços e pegar 2. 2 de 6 é a mesma coisa, olha aqui, 2 de 6 é a mesma coisa que 1/3. Quantos pedaços Paulo comeu? 2 pedaços. Número 2. Escreva as frações abaixo na forma irredutível e também na forma decimal. Como eu tenho 8 décimos, é você simplificar o máximo que puder. Como eu tenho 8 e tenho 10 aqui, ó, eu vou dividir isso aqui, como são números pares, eu vou dividir por 2. Dividindo de cima e de baixo por 2, eu terei 8 por 2, que dá 4, e 10 por 2, que dá 5. Então, essa é a forma irredutível. Significa que 4/5 é a mesma coisa que 8 sobre 10, ou 8 décimos, tá?
tá? Dividir um bolo em 10 partes e comer 8 é a mesma coisa que dividir em 5 e comer 4, por exemplo. Agora, como ele quer também a forma decimal, eu vou olhar aqui no 8 décimos aqui, ó, escrever bem aqui a forma decimal, ó. Por que que eu vou olhar nessa fração sem ser que eu já reduzi, né? Que eu já simplifiquei? Porque aqui eu tenho 10. Como o 10 é 1 seguido de um zero aqui, ó, eu vou escrever o numerador, eu tenho um zero só no denominador, é um algarismo após a vírgula, então é o próprio 8, eu já escrevo 0,8. Um zero aqui, né? O 1 seguido de um zero, então um algarismo após a vírgula. A letra B aqui, ó, 6/8, eu vou simplificar por 2. Os dois são pares. Você pode ir desse jeito ou achar um número que é comum aos dois, né, que divide os dois ao mesmo tempo, e já fazer uma divisão mais rápida, não tem problema. Por exemplo, aqui, o 20 menos 12/20 aqui. Ó. Esses dois números, eles são múltiplos, por exemplo, de 4. Dá para simplificar aqui logo por 4. Ou você pode ir simplificando por 2, depois por 2 novamente, se for o caso, né, por eles serem pares. Então, aqui vai ficar 6 por 2, voltando aqui, né? Vai dar 3, e aqui 8 por 2, que dá 4. Então, isso aí é 3/4, tá? Agora, eu posso achar a forma aqui, ó, a forma decimal, que é dividir 3 por 4. Eu vou fazer bem aqui essa continha. Então, 3 dividido por 4. Bom, 3 não dá para dividir por 4, inventa um zero, joga vírgula. Vai dar 7 aqui, ó. 7 vezes 4, 28. Subtraindo aqui, sobra 2. Quero continuar dividindo, invento um zero. 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20, subtraindo zero. Então, a forma decimal de 6/8 ou 3/4, eu vou escrever bem aqui, tá? Não vou escrever de novo forma decimal para não demorar. É 0,75. Agora, menos 12/20, você pode simplificar aqui por 2, tá? Ou, como eu falei, já pensa num número que dá para dividir eles aí, né, de forma rápida. Ou você vai por 2, não tem problema. Menos 12 aqui, ó, por 2, vai dar menos 6. Tá aqui, ó. 20 por 2, que dá 10, menos 6 décimos. Dá para simplificar isso aqui novamente por 2. Menos 6 por 2, a setinha aqui, tá? Menos 6 por 2 dá menos 3, e 10 por 2, que dá 5. Então, é menos 3/5. E aqui, pessoal, a câmera travou, não deu para... Eu perdi a gravação que eu estava falando, eu vou repetir novamente. Eu peguei aqui a fração que aparece aqui, ó, menos 6 décimos. E fiz o seguinte aqui, ó, simplifiquei por 2, tá? Transformei lá em menos 3/5. E ela, como tem o 10 no denominador, fica mais fácil eu escrever a forma decimal. Como tem o 10, é o 0 seguido de um algarismo, né? Desculpa, é o 1 seguido de um zero. É isso que eu quero dizer. Como é somente um zero, há somente um algarismo após a vírgula, que é o próprio numerador. No caso, é o 6. Como ele é negativo, então vai ficar menos 0,6, ok? Aqui eu já cortei o 0 e o 0. É 400 sobre 880. Eu cortei o 0, cortei o 0. Posso fazer isso. Ficou 40 sobre 88. Dá para simplificar isso aqui, para a gente ser bem rápido. A gente pode simplificar isso aqui por 8. Olha só, 40 dividido por 8 vai dar o quê? Dá 5. 5 vezes 8 é 40. E aqui eu tenho 88 dividido por 8, que vai dar quanto? Vai dar 11. Então, é 5/11 aqui, a forma irredutível. Ou seja, simplifiquei ao máximo que eu podia. Agora, para eu achar a forma decimal, o número que apresenta vírgula, eu vou dividir 5 por 11. Como não dá 5 dividido por 11, inventa um zero, joga 0, 50 por 11, se eu jogar 5, vai dar 55, né? 5 vezes 11, vou jogar 4, que vai dar 44. Subtraindo 50 para 44, ó, você pega um emprestado aqui, fica 10 menos 4 é 6, aqui ficou 4, menos 4, 0. Quero continuar dividindo, inventa um zero. Como aqui, ó, eu já estou na parte decimal, não coloca nada. Então, vai dar, se eu jogar 6, dá 66, vou jogar 5. 5 vezes 11, 55. Sobra 5. E aqui a gente já percebe o seguinte, olha só. Se eu inventar um zero aqui de novo, aqui vai ficar, ó, o 4, que vai dar 44, não é isso? 44 aqui, e aqui vai ficar 6, aí eu vou inventar o zero de novo, vai dar 5. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, olha só, 0,4545. Isso dá uma dízima, tá? Como eu falei, essa aula a gente não vai trabalhar com esse processo contrário, né? Que é pegar uma dízima que seja simples assim, ou composta quando tem uma parte não periódica, transformar em fração. Isso a gente vai deixar para um outro momento. O número 3. Localizando o número 7 sobre 2 na reta numérica, representada pela figura, ele vai estar no intervalo entre os números 7 sobre 2, pessoal, é a mesma coisa, olha aí, ó, é a mesma coisa que 7 dividido por 2. Então, eu vou dividir 7 por 2. Metade do 7, né?
Que número que eu coloco aqui que multiplica? É o 3, né? Para aproximar, é o 3. 3 vezes 2, 6. Subtraindo fica 1. Quero continuar dividindo, inventa um zero, joga vírgula. Então vai dar 5 vezes 2, que dá 10, subtraindo zero. 3,5. 3,5 numa reta numérica, vai estar entre 3 e 4. O próximo inteiro seria quem? Seria o 4. Então, está entre 3 e 4. É a letra A aqui, ó. Número 4. Escreva os decimais abaixo na forma de fração irredutível. Como eu tenho 5,2 aqui, ó, é um algarismo após a vírgula, então eu escrevo 52 no numerador, sem a vírgula, e o 1 seguido de quanto? De um zero, 52 décimos. Forma irredutível agora é simplificar isso aqui. Eu posso simplificar isso aqui, ó, por 2, ó, por 2 aqui, por 2 aqui. 52 por 2 vai dar 26, né? É a metade. 10 por 2 que dá 5, 26 quintos. Tá aí. Agora, 0,71 tem dois algarismos após a vírgula. Então, escreve o 71 no numerador, normal, né? Sem 0, sobre quem? O 1 seguido de 2 zeros. 71 centésimos. Esse não simplifica, pois o 71 não divide por 2, nem por 3, nem por 5. Ele é um número primo, tá, pessoal? Divide por 1 e por ele mesmo. Agora, 0,437. Então, aqui vai ficar 437 sobre o 1 seguido de quantos zeros? 3 algarismos após a vírgula, 3 zeros. 437 milésimos. Eu tenho que simplificar isso aqui. Então, será que dá para simplificar isso daí? Você vai deixar assim, tá bom? Ele não simplifica por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Ou seja, deixa ele nesse formato, 437 milésimos. O menos 0,3 dá para a gente escrever na forma de fração. Como tenho apenas um algarismo após a vírgula, vai ficar 1 apenas no numerador, né, na parte de cima. E tem um menos aqui, ó, menos 3 décimos. Como 10 aqui não é múltiplo de 3, também não dá para simplificar. Então, vai ficar menos 3 décimos nesse formato, tá? O número 5 aqui. Uma pessoa foi a uma loja e comprou 2 metros e 40 centímetros de um tecido, com uma determinada largura, sabendo que o preço do tecido era de R$ 25,30 o metro. Determine qual o valor pago. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, lembrando o seguinte, 1 metro ele é 100 centímetros. Então, quando ele fala 2 metros e 40 centímetros, você tem que entender que são 2 metros, né, inteiros aí, e para o terceiro metro aí de tecido, ele pega somente aí 40 centímetros, uma parte, ou seja, 40 partes de 100, né? Se 1 metro é 100 centímetros, eu tenho que entender que eu estou pegando 40 de 100, ó. Se eu cortar esse zero aqui com esse, eu tenho 4 sobre 10. Então, é a mesma coisa que 0,4. Ou seja, 2 metros e 40 é a mesma coisa que 2 inteiros. E esse 0,4, simplificando essa fração, ó, entendendo que 100 centímetros é 1 metro, eu tenho 40 partes de 100, cortei os zeros, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4. Simplificando isso, né, eu tenho 0,4. Com esses dois inteiros, eu tenho 2 mais esse 0,4. Imagina assim, você tem R$2 e ganha lá 40 centavos. Você tem R$2,40. Seria 2,4, não é isso? Agora, basta você fazer a seguinte conta. Se R$25,30 é 1 metro, você vai pegar, ó, 25,30 vezes 2,4 aqui, ó. Faz essa continha. Então, aqui, ó, fazendo essa conta, ó, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 5, 20, e 1, 21, vão 2, 4 vezes 2, 8, e 2, 10. Agora eu tenho aqui, ó, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6, ficou bem sem espaço, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5 aqui, ó. Então, somando isso, aqui é 0, aqui é 2, aqui é 7, aqui é 0 e aqui é 6, ó. 6, 0, 7 aqui e aqui 2. Você vai lá nos fatores e conta quantos algarismos aqui, ó, após a vírgula. Tem 1, 2, 3, ó. Então, vai ficar 60,720. Como nossa moeda trabalha com o real e o centavo, R$1 são 100 centavos, então você só trabalha com 2 algarismos após a vírgula. Portanto, ele pergunta qual é o valor que foi pago. Foi pago quanto? 60,720, vai ficar o quê? 60,72, tá bom? Aí você representa isso daí com um cifrão, né? Com o símbolo do real. R$60,72 é o que foi pago. Poderia também montar uma regra de 3, se você quiser, né? No caso aqui, como é 25,30 o metro, para quem conhece bem a regra de 3, né?
Poderia colocar assim, ó, 1 metro equivale a 25,30, não é isso? E 2,4, que é os 2 metros e os 40%, né, que é 40 centímetros do terceiro metro. Eu chamo de quê? De x. Multiplicando cruzado é o que a gente fez. X vezes 1 dá x, aí você faz 2,4 vezes 25,30, vai chegar no resultado 60, deixa eu ver ali, 72, ok? É isso aí, pessoal. Bem simples, tá? Qualquer coisa, reveja o vídeo aí novamente. Número 6. De um total de 240 pessoas, 1/8 não gosta de futebol. Olha aí, ó, não gosta de futebol. Quantas pessoas gostam de futebol? Se 1/8 não gosta e ele pergunta quantas pessoas gostam, cuidado com a pegadinha. Se 1 de 8, imagina assim, 8 pessoas, uma pessoa não gosta. 1 para 8, de 1 para 8 falta 7. Então, 7/8 gosta de futebol. Ou você calcula 7/8 de 240, ou você calcula aqui 1/8 e pensa o seguinte, 1/8 não gosta. 1/8 de, né, o de na matemática é vezes, a preposição de é multiplicação. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, de cima com de cima, dá 240 dividido por 8. Se eu dividir 24 por 8, dá 3, esse 0 eu conservo, dá 30. Esses 30 corresponde a 1/8. É você pegar 240 e dividir em 8 partes. 8 partes de 30. 30, 30, 30, bem assim, ó. 30. Então, 1/8, uma dessas 8 partes, se você somar esses 30 aqui, ó, 8 vezes, vai dar 240. Então, 1/8 não gosta. Ele quer saber quantas pessoas gostam. Então, se eu tenho 240 o total, eu vou diminuir esses 30 aí que não gosta. Então, 240 aqui, ó. Eu tenho 4 aqui, né? Tira 3, fica 1, desce o 2, fica 210. Então, 210 pessoas gostam de futebol, que é a letra E. E cuidado com esse tipo de enunciado, tá? Que é sempre uma pegadinha aí para vocês, ok? Então, valeu. Próxima tela agora, as atividades, e depois eu venho com a correção. Valeu. Olha aí, pessoal, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4... e atividade 5. Valeu? Depois eu venho com o vídeo da correção.